7h33, de volta com Manhã no Ar nesta sexta-feira, dia 20 de setembro de 2019. E olha, a gente vai falar de oportunidades. O Sesc Amazonas está com inscrições abertas para os cursos de artes visuais e desenho. As aulas serão ministradas aos sábados nos turnos matutino e vespertino. Para saber mais detalhes, já estou até adiantando, viu, Tamires? As informações que você tem que passar para a gente aqui, viu? Muito bom dia para você. Explica para a gente como é que as pessoas podem se inscrever, quem pode participar. Por favor, fica à vontade, você está ao vivo. Oi, Manuel, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Olha, essa é uma oportunidade muito legal para quem tem filhos, né, e a partir de 7 anos de idade que já mostram algum talento para artes. Então, se ele já mostra interesse em artes visuais, em desenhos, essa é a hora de ele aperfeiçoar a técnica e, quem sabe, transformar isso um dia em uma profissão. É sempre bom abrir todas as possibilidades para as crianças. Então, como eu disse, as aulas são para crianças a partir de 7 anos de idade, mas é possível também até adultos participarem. Então, são algumas categorias. Tem o iniciante infantil, que é de 7 a 14 anos, tem o iniciante jovem adulto, que é a partir de 14 anos, tem o avançado infantil, ou seja, se ele já fez algum outro tipo de curso, se ele já tem uma técnica um pouco melhor, a partir de 7 anos até 14 anos de idade também, e tem também nessa faixa etária, a partir de 14 anos de idade também, quem já tem alguma experiência nessa área. Então ele vai aprender, vai fazer todas as técnicas com profissionais ali e vai ter aulas práticas, vai ter oficinas, né, para que ele possa praticar, vai ter essas aulas de técnicas e no final do curso eles vão expor tudo isso, tudo que eles fizeram ao longo do curso em uma galeria que vai ser montada lá no Sesc. Então as aulas vão acontecer aos sábados, tem aulas pela manhã, tem aulas também pela tarde, aí depende da sua disponibilidade de quem vai participar da aula, né? Então, para você acessar essas informações todas, com todos os horários, né, previstos para essas aulas, você acessa o site do Sesc, que é o sesc-am.com.br, e aí o custo da aula depende se você trabalhar na área do comércio, se você já tiver algum vínculo com o Sesc, é de R$ 45. Para as demais pessoas é de R$ 90 por mês. Mas é um investimento bem bacana, porque é um investimento no futuro de quem realmente vai começar nessa área, que pode, quem sabe, um dia virar uma profissão. A gente sabe que, por exemplo, no mundo dos videogames, a gente sabe que é uma das indústrias que mais crescem no mundo, e a área de desenho é realmente uma área que pode ajudar muito para quem vai começar a investir nessa área, né, não, Emanuel? Exatamente, também tem que ter habilidade. Por mais que muitos processos hoje sejam feitos de forma virtual, no computador, coisa e tal, mas tem que ter uma habilidade mínima ali no desenho. Obrigado, Tamires, pelas informações. Até daqui a pouco. Olha, a Fundação de Vigilância em Saúde tem divulgado um alerta por conta de mensagens falsas que têm circulado na internet e em redes sociais. A Fundação, por exemplo, desmentiu casos de contaminação por meio do consumo de alguns alimentos. Esta semana, as chamadas fake news envolveram um menino que teria morrido depois de tomar açaí. A mensagem já foi encaminhada várias vezes e diz que os 2 irmãos foram infectados depois de comer açaí. O menino teria ficado com uma bactéria alojada no estômago e morrido. Já a irmã dele estaria em tratamento da bactéria na cabeça. Um áudio também é repassado junto com as falsas informações. Está fora de perigo, né? Graças a Deus aí agora é só recuperar. E o que foi não é açaí não, tá? Foi sushi ou camarão. Aí vão fazer um estudo mais aprofundado para ter exatamente qual é de onde foi que veio a bactéria, né? Mas a princípio ou é salmão ou camarão. Mas nada disso é verdade. A gerente do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde conversou com a família. Segundo ela, os diagnósticos dos irmãos não têm relação um com o outro e muito menos com a ingestão de comida contaminada. São diagnósticos diferentes. A coincidência é que são 2 irmãos, né, e adoeceram no mesmo período.
O adolescente que evoluiu a óbito, ele tem uma suspeita de pancreatite aguda e a menina ela tem um quadro de celulite submandibular e continua internada e em tratamento ainda. O manuseio inadequado de alguns alimentos pode sim trazer alguns riscos para a saúde. Este ano foram registrados 2 surtos de chagas aqui no Amazonas. O primeiro no município de Uarini. Em junho, 6 pessoas ficaram doentes depois de consumir açaí contaminado. Em Barreirinha, 16 pessoas adoeceram depois de consumir o suco de patauá. Mas, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, essas situações foram pontuais e já estão controladas. Em Manaus, a incidência da doença é ainda mais baixa. E a história que vem circulando nas redes sociais sobre os irmãos também não tem nem mesmo indícios de ser chagas. A FVS alerta que é preciso ter cuidado com o tipo de informação recebida pelos meios digitais e, antes de repassá-las, é necessário checar se são verdadeiras ou não. Assim, o que a gente, na realidade, pede é que as pessoas tenham mais cuidado, né, em divulgar essas informações mentirosas que, muitas das vezes, repercute negativamente na nossa sociedade. Em qualquer setor, na área da saúde, a gente acaba mobilizando uma equipe muito grande para checar a veracidade dessas informações. Então, essa notícia não procede. Bom, a notícia não procede, mas os cuidados procedem. É necessário ter em relação a alimentos que são consumidos in natura, como o açaí, o patauá, a abacaba, ou mesmo o buriti e outras frutas e outras coisas. É necessário saber qual a origem do produto que você vai estar consumindo. O alerta que a Fundação faz em relação a essas notícias falsas é bom para deixar a população tranquila. Não há nenhum tipo de surto, enfim, e quando 2 irmãos adoecem ao mesmo tempo e um morre, é necessário que haja sim uma investigação, que haja uma atenção, mas a Fundação está aí acalmando os ânimos. No entanto, as orientações em relação a saber a procedência do alimento, isso confere, e a Tamires colocou muito bem na reportagem o exemplo recente lá da cidade de Barreirinha, 16 pessoas da mesma família, enfrentando uma situação muito difícil com casos de doença de Chagas, mas não é um surto, são situações realmente pontuais. 7h40, deixa eu mostrar a cidade do Alto a partir das imagens do drone. Nós estamos na Bola das Letras, isso aqui já é Dom Pedro, meu diretor, isso aqui já é lá o Dom Pedro, eu nunca tenho certeza que área da cidade é essa aí. Mas a gente vê, olha, o trânsito um pouco lento de quem está vindo da zona oeste da cidade, não é isso? Quem está vindo da zona oeste da cidade, ou do Dom Pedro, na verdade. Saída de ter vindo do Dom Pedro, como quem está vindo aqui também da Compensa, a situação é essa, olha, o trânsito parado neste local aí, para quem vem na rotatória, para quem segue também, no sentido da Jacira Reis, né, que mais à frente vai acessar a Dacir Vargas, o trânsito está parado neste momento, são os motoristas que estão se dirigindo à região centro-sul e sul da cidade, para o centro da cidade. Olha como o trânsito está nesta área da cidade. Trânsito carregado em quem está saindo ali da zona oeste e centro-oeste da cidade, quem está vindo do Dom Pedro da Alvorada, quem está vindo da Compensa e de outros bairros também, como Lírio dos Vales, Nova Esperança, Santo Agostinho, a própria Ponta Negra, e que estão aí para acessar Constantino Neri, Djalma Batista, para seguir pela Dacir Vargas e V8 lá na frente, Efigênio Salles. O trânsito é complicado nesta área aí, o motorista vai precisar ter paciência e não tem muita alternativa não, viu? Ou vem lá pela Desembargador, ou vem lá pelos franceses, ou vem por aqui pela Jacira Reis, ou vai lá pela Avenida Brasil. Ali no São Jorge não dá para descer mais por conta da interdição e isso acaba aumentando o transtorno. Obrigado ao Alex Gomes por mais essa imagem. Daqui a pouco ainda dá tempo da gente mostrar outro ponto da cidade com o Alex? Eu penso que não, né? Mas se der, a gente mostra aí. O Alex faz esse panorâmico da cidade, desta região aí. Nós estamos, já é região centro-sul da cidade. Eu acho que não é mais centro-oeste, não. Olha aí. A capital, imagem da capital amazonense, você que acompanha a nossa programação pela internet em outra região do país, esta é Manaus, a capital do estado. Nós estamos olhando para o centro-sul e região sul da cidade, lá ao fundo, não dá para ver o rio daí não, mas nós temos aqui então a imagem aérea da capital do Amazonas. Obrigado ao Alex.
Aqui no estúdio a gente segue com informação. Já virou rotina na cidade a presença de venezuelanos nos semáforos. Grande parte é de mulheres e crianças. Como você vê nessa imagem? Enche a tela, por favor, Caio. Enche a tela, por favor. Mulheres e crianças pedindo ou vendendo o bombom ou alguma coisa nos sinais. Nesta quinta-feira, foi feita uma ação em alguns pontos da cidade para mapear essas famílias e garantir assistência. A cena já se tornou comum. Descalços, em meio ao sol forte, eles se aventuram entre os carros. São crianças venezuelanas que aproveitam o sinal fechado para vender bombons e até pedir dinheiro. Quem passa por este trecho da Avenida das Torres não se conforma com a situação. É triste, ninguém sabe o porquê que não se faz nada. Realmente é um negócio chato. Desde a onda migratória de venezuelanos que cruzaram o estado de Roraima e vieram para o Amazonas, não é difícil flagrar crianças estrangeiras trabalhando nos semáforos de Manaus. O problema chamou a atenção de instituições de proteção infantil. Até agora não se sabe ao certo quantas crianças venezuelanas estão expostas ao trabalho infantil e à situação de mendicância nas ruas de Manaus. Por isso, um levantamento tem sido feito para identificar as famílias desses meninos e meninas, para que, posteriormente, eles sejam incluídos em programas assistenciais. É justamente identificar as famílias venezuelanas que têm algum membro com situação de violação de direitos, que estão com ausência de documentação, que estão em solicitação ilegal, que precisam dos serviços públicos e ao mesmo tempo da questão do trabalho infantil. A gente consegue ver aqui nesse ponto uma quantidade muito grande de crianças de 3, 4, 5 anos em questão de trabalho infantil. Então essa ação é no sentido de abordar hoje junto com essas famílias, em parceria, identificar e ao mesmo tempo encaminhar para a rede municipal e rede estadual no sentido de garantia de direito. A ação envolve voluntários do Serviço de Abordagem Social Girassol, vinculado ao Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco. O Instituto fez parceria com as Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado e município para coletar os dados. Concluído o levantamento, alternativas devem ser propostas para retirar essas crianças das ruas. A ideia é que elas recebam atendimento igual aos brasileiros. A gente vai se reunir e propor uma estratégia, tanto a questão de secretaria estadual, municipal, para fazer uma outra ação, no sentido de que essas famílias elas sejam aos poucos direcionadas daqui para os órgãos. Por exemplo, as pessoas que estão com solicitação de refúgio vencido ou com ausência de documentação. A gente vai acionar a Polícia Federal junto com a Secretaria de Estado em parceria para transportar essas pessoas até a sede do órgão, ao mesmo tempo se regularizar para justamente emitir outros documentos básicos, carteira de trabalho, RG, CPF, que isso vai incluir no cadastro do Bolsa Família, cadastro de escola e nas outras políticas assistenciais. Eu já disse isso aqui outras vezes, viu? O poder público não tem noção da quantidade de imigrantes que nós temos na nossa cidade, ou de quantos entram diariamente. Não tem o controle disso, não tem o controle e deveria ter, para saber qual que é o impacto social e que medidas precisam ser tomadas, e medidas emergenciais, e inclusive não só em relação ao atendimento aos venezuelanos, mas também em relação ao equilíbrio dos serviços públicos prestados para todo mundo. Venezuelano, haitiano, brasileiro, amazonense, todo mundo que vive aqui, viu? Foi assinado ontem um pacto para garantir mais atenção à primeira infância. A medida faz parte de uma discussão sobre o atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. A ideia do encontro é discutir políticas públicas para a primeira infância. A primeira infância compreende da gestação até os primeiros 6 anos de idade. Nessa primeira infância, são nesses anos que nós consideramos mais cruciais do ponto de vista da saúde, da educação, do desenvolvimento emocional e psíquico dessa criança. De acordo com o ministro interino da Cidadania, a maior parte das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade vive nas regiões Nordeste e no Norte do país. O foco do programa Criança Feliz, por exemplo, ele pega as famílias do Bolsa Família. São 3,5 milhões de crianças de 13 milhões de famílias que são hoje beneficiárias do Bolsa Família. Então, essas crianças, nós já atingimos 720 mil delas, incluindo gestantes, vamos atingir 1.000 até o final do ano. E a cada ano, até o final do governo, vamos completar, para ao final do governo termos 3,5 milhões
1.000 crianças atendidas. O representante do Conselho Nacional de Justiça diz que o número de crianças e adolescentes refugiados no Amazonas e em Roraima agrava o problema. E a região norte, especificamente, precisa de uma atenção especial. Por tudo que ela representa para o Brasil, por todas as dificuldades que ela tem, aqui o desafio é sempre muito maior. E Boa Vista, hoje, nós já temos, seguramente, mais de 16% da população venezuelana vivendo na cidade, e a realidade é uma cidade com mais de 60 mil habitantes venezuelanos e você tem apenas 6.500 pessoas dentro dos 11 abrigos dentro da cidade, que também é diferenciado do resto do mundo, porque os campos normalmente de refugiados são fora da cidade. Segundo dados da Fundação Abrinq, no Brasil, 9 milhões de crianças e adolescentes estão em situação de extrema pobreza. 68% das crianças de 0 a 3 anos estão fora das creches e mais de 2 milhões já trabalham. No encontro foi assinado o Pacto Nacional para a Primeira Infância na região norte. O documento prevê um cronograma de ações até 2020 para promover a proteção das crianças nos primeiros anos de vida. A questão da saúde é importante porque a grávida também faz parte e tem um papel preponderante nessa questão da primeira infância. Então, a atenção a essa mulher é importante para que nós possamos diminuir esses números de violência, né, e a garantia de uma primeira infância segura para essas crianças. Uma reunião bonita, né? Um assunto bonito, um prazo curto para 2020. A gente espera que essas ações se manifestem de forma prática para as crianças, porque realmente precisam, viu? Vamos fazer um intervalo, mas antes de ir para o intervalo, nós estamos desde o início do programa falando sobre o decreto da Prefeitura, que torna obrigatório o pagamento da tarifa do transporte coletivo, exclusivamente por meio eletrônico, por meio do Passa Fácil. Decreto publicado ontem à noite no Diário Oficial do município. Esse decreto, então, torna esse pagamento obrigatório exclusivo no prazo máximo de até 60 dias. As empresas têm até 60 dias para se adequarem a esse novo pagamento. A consequência disso é que os cobradores agora poderão ser demitidos. O decreto não trata disso. O decreto não determina que os cobradores sejam demitidos. Mas é que se não há mais a necessidade de alguém para receber dinheiro e passar troco, qual a necessidade de ter esse profissional dentro de um ônibus de transporte coletivo? Isso tem provocado reações, nós já lemos aqui algumas interações. Eu pedi que algumas pessoas mandarem vídeos e as pessoas mandaram essas imagens para a gente. Imagens das condições do transporte coletivo. Dá para soltar isso? Aqui é o ônibus da Global Green e está no prego. Esta cena é comum em Manaus, hein? Esta cena é comum em Manaus, sobretudo na zona leste da cidade, onde a Global Green tem a maior parte das linhas, opera com a maior parte das linhas. Ônibus no prego, passageiros atrasados para ir para o trabalho, de ônibus que já andam lotado e as pessoas do lado de fora esperando outro ônibus ir. Este é um flagrante feito por um telespectador que registrou e mandou para a gente aqui. Nós temos um outro vídeo também, não temos, meu diretor? Temos um outro vídeo aqui. As pessoas estão se pronunciando. As pessoas, algumas concordam, deram aqui um exemplo lá de Curitiba, mas disseram que lá ainda permanece o cobrador. Uma pessoa que mandou... Bota aquela página anterior, por favor, para eu ler o decreto primeiro, que muita gente ligou a televisão ainda há pouco, não acompanhou a gente desde o início. Olha só, o artigo 1º do decreto assinado pelo prefeito e pelo secretário-chefe da Casa Civil, olha só, determina que no prazo de até 60 dias o pagamento da tarifa única do Sistema Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do município de Manaus, no modo convencional, seja efetuado exclusivamente por meio eletrônico com a utilização de Smart Card. Exclusivamente por meio eletrônico. E aí as pessoas estão dizendo o seguinte: se está melhorando uma coisa, se isso é um tipo de melhoramento, deveria pensar também em melhorar a frota. Coloca outra imagem. A gente tem outro vídeo aqui de outro telespectador que mandou para a gente um outro. Isso aqui é uma imagem do lado de dentro do ônibus. Este ônibus está circulando. É o piso do ônibus. A imagem está de lado, mas é o piso do ônibus. Olha aí. Ou pelo menos onde deveria ter o piso. Não tem. Esse ônibus está circulando, minha gente. O ônibus está circulando, não é o ônibus que está parado na garagem, não. O ônibus está circulando, sem o piso nesse trecho. Sem o piso nesse trecho.
Vejam só que risco para esses passageiros. Olha o risco para os passageiros. De um lado, o ônibus dando pane mecânica, atrapalhando o trânsito de forma indefinida. Todos os dias, vários ônibus têm pane, às vezes 2 ou 3 ônibus. Eu já cheguei a flagrar 2 ônibus em menos de 500 metros de distância da mesma empresa parados. Então, se você tem alguma informação, se você tem aí algum flagrante, está vendo algum flagrante de ônibus em péssimas condições, de ônibus no prego, faz um vídeo curtinho. Manda pra gente, que a gente divulga aqui. E daqui a pouco, depois do intervalo, eu converso com a Juliana, ela está num terminal de integração e tem mais informações sobre este caso, viu? Porque nós entramos em contato com sindicatos, estamos em contato com sindicatos e a gente quer saber o que vai acontecer a partir de agora. Porque antes, apenas com a ameaça, nós já enfrentamos greves e paralisações aqui em Manaus. Agora, depois de um decreto como esse, a gente se pergunta o que vai acontecer com o transporte coletivo de Manaus. Informação que a gente traz daqui a pouquinho, depois do intervalo.